Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, no início dessa semana a gente conversou aqui a respeito da possibilidade de extensão do seguro-desemprego, que seria votada ontem, inclusive no CODEFAT, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Seriam 2 parcelas extras, Hoje o trabalhador recebe entre 3 e 5 parcelas, conforme o tempo de serviço e quantas vezes já fez o pedido, mas essa votação acabou sendo adiada para daqui a 15 dias. Como é que você vê esse adiamento? Como é que você vê essa questão? Ela continua sendo prioritária, não, Fausto? Sem dúvida, Glauco, sem dúvida. A discussão do seguro-desemprego ela é fundamental para alguma coisa em torno de 6 milhões de trabalhadores. De alguma forma deveria ter esse seu benefício prorrogado, uma vez que nós estamos numa situação de crise. Isso é o que está previsto, inclusive, em situações de crise, o CONDEFAT tem o poder de ampliar o número de parcelas do seguro-desemprego. Bem, a crise que nós estamos vivendo é uma crise que extrapola, inclusive, qualquer outro tipo de crise que nós vivemos até aí, desde a criação do FAT. Nós estamos em meio a uma pandemia, em meio a uma situação econômica e financeira bastante deteriorada. Nós estamos falando aí de mais de 14 milhões de desempregados e o número vem subindo constantemente ao longo desse próximo período, e que não é razoável imaginar que esse conjunto de trabalhadores que perderam o seu emprego deveriam ter pelo menos um pouco mais de tranquilidade a partir do seguro-desemprego. Ao mesmo tempo, Glauco, é bom lembrar que esse conjunto de trabalhadores, eles estão impedidos de acessar o abono emergencial, e aí impedidos de acessar o abono emergencial, eles ficam sem nenhuma outra alternativa. A proposta que está colocada de você minimamente estender as parcelas, e ao mesmo tempo tem projetos andando no Congresso Nacional relativos a que você possa adentrar o seguro-desemprego mesmo sem cumprir as carências exigidas. Isso é fundamental para a gente poder lidar com esse momento aí de transição. É um momento de transição porque, de um lado, você tem aí uma economia que começa minimamente a ser reaberta a partir aí do fim do isolamento ou do relaxamento desse isolamento, e de outro lado, que precisa, de certo modo, injetar recursos na sociedade, recursos para que a economia volte a circular. Ontem o que a gente viu foi claramente uma posição do governo que caminha para a contrariedade dessa ideia. E aí, de certo modo, ali em meio às negociações, foi costurado aí um prazo de 15 dias para que o Conselho possa se debruçar sobre o assunto novamente e tomar uma decisão. É importante lembrar que no caso do FAT, os recursos são oriundos do PIS, São oriundos, então, dos encargos da folha de pagamentos que estão ali em empresas e trabalhadores, de certo modo, contribuem. O FAT é um dos principais fundos da União, um dos principais fundos do Estado brasileiro. Ele financia as ações, então, do seguro-desemprego, as ações de qualificação profissional, as ações de intermediação de mão de obra. É um espaço tripartite, ou seja, é um espaço em que trabalhadores, empregadores e governo tomam a decisão, e um dos poucos espaços que é paritário, Glauco, ou seja, o mesmo número de representantes de trabalhadores, de empresas e de governo. É um embate bastante importante, é um embate que a gente ainda vai assistir nos próximos 15 dias, então é necessário aí muita pressão dos diversos grupos, de modo que a gente possa minimamente aí ampliar 2 parcelas. Não é tanta coisa assim, é algo fundamental que a gente poderia e deveria fazer. A gente está em meio a um momento, inclusive, que o governo corta o abono emergencial à metade, para um conjunto enorme de trabalhadores. Na verdade, ele não só corta a metade, como ele elimina quase 6 milhões de pessoas que recebiam o abono emergencial. Então, seria bem razoável a gente olhar para esse recurso do FAT, olhar para esse recurso do seguro-desemprego, que de alguma forma resolvesse ou pelo menos mitigasse um problema com uma parcela importante de trabalhadores.
E não só existe essa redução do auxílio emergencial, como a perspectiva de que ele termine em dezembro, assim como o plano de suspensão de jornada e redução de salários, que ainda também conseguia segurar alguma coisa em termos de emprego. E a tendência, né, Fausto, a gente já vê aí pequenas e microempresas fechando, e nada indica que isso vá mudar, além de grandes empresas também anunciando planos de reestruturação. E a gente sabe que nesse caso a reestruturação significa demissão. Então seria importante o governo sinalizar com iniciativas justamente não só para agora, mas também para depois de dezembro, Fausto. Eu acho que essa é a grande discussão do momento, quer dizer, como vai ser o chamado da pós-pandemia, né? Primeiro que uma pós-pandemia, de uma pandemia que de fato não se extingue, e de outro, a gente olhar ali um pouco como é que está a situação, para onde as coisas estão caminhando. Nós estamos caminhando, como você mesmo disse, para a eliminação ali, né, para o fim de todas as ferramentas que foram criadas para o enfrentamento dessa pandemia, mas a crise econômica ela é severa, né? Ela claramente ela ainda está, há um movimento muito claro de muita dificuldade no mercado de trabalho, principalmente, em especial, porque a gente está assistindo agora um conjunto de tentativa de retorno, de reorganização da economia, mas que ainda está muito lento e ainda está com muita dificuldade. É bom lembrar que um conjunto bastante grande de pequenas empresas já fechou, né, já fecharam, e o próximo período vai indicar para a gente para onde essas coisas vão caminhar. É preciso minimamente que o Estado atue, garantindo aí algumas condições mínimas aí para essas empresas poderem reativar o seu negócio, mas é fundamental que a gente suporte o consumo. Sem consumo, as próprias empresas não têm mercado para trabalhar, não têm mercado para se efetivar. É importante que a gente vire o círculo da economia, né? A gente precisa entrar num círculo virtuoso, em que o investimento leva ao consumo, o consumo leva às vendas, leva à movimentação, que leva à produção, e assim realimenta o próprio investimento. Se o Estado agora não pegar de fato e colocar esse carro para andar, as dificuldades serão maiores para o ano que vem. A questão do seguro-desemprego é só mais uma dessas medidas que deveria ser importante para a gente suportar a renda e suportar o consumo. É bom lembrar também, Glauco, que neste momento a gente está vivendo um momento de carestia, né? A gente está vendo o preço dos alimentos subirem, em especial os alimentos básicos. Isso atinge diretamente a camada mais pobre da população e que, de alguma forma, precisa ter novas medidas sendo desenhadas. É o momento da gente fazer um pacto, inclusive, para além da própria pandemia. Nós temos que discutir no Brasil como é que a gente lida com a questão da desigualdade, como é que a gente lida com quem paga tributos, que de alguma forma, como é que a gente cria uma base de remuneração, né, uma base de renda para o conjunto mais pobre da sociedade, e aí vinculado a uma renda básica de cidadania, uma renda que possa garantir minimamente o direito à vida do conjunto dos trabalhadores em geral, dos cidadãos brasileiros em geral, em especial os mais pobres. Eu acho que esse é um momento de debate, precisamos fazer esse debate. Chama atenção essa discussão do seguro-desemprego, uma vez que o recurso que alimenta o FAT, né, o recurso que financia todas essas ações do Fundo de Amparo do Trabalhador, são recursos do PIS/PASEP, e são recursos que o governo, na sua política de desoneração de folha, na sua política de reorganização e revisão do nosso sistema tributário, insiste em acabar. É sempre bom lembrar, e muitas vezes a gente esquece disso, ou principalmente muitos analistas esquecem, quando de um lado você desonera, ou você retira tributos, de outro lado você precisa minimamente ver como é que você vai financiar aquelas ações que são financiadas por esses tributos. Eu acho que essa é uma discussão que tem sido feita de maneira muito, muito limitada. Essa questão do seguro-desemprego mostra isso. Não se discute simplesmente você desonerar a folha, você tem que garantir o pagamento, o financiamento das ações que são vinculadas ao seguro-desemprego, são vinculadas ao abono, são vinculadas à qualificação profissional, intermediação de mão de obra, que são financiadas pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador. Eu acho que esse debate do seguro-desemprego coloca para a nossa sociedade uma discussão muito maior, que é uma discussão de como nós vamos garantir os direitos sociais, e o trabalho é um direito social fundamental. E os números são mesmo dramáticos, né, Fausto? Porque analisando aqui os pedidos de seguro-desemprego no ano, entre 2 de janeiro e 15 de setembro,
somaram 5.203.736, que é um aumento de 6,7% em relação ao acumulado no mesmo período do ano passado. E esses números, obviamente, não abarcam o mercado informal, que foi muito afetado durante a pandemia, tanto que acabou subindo o índice de formalidade no mercado de trabalho, mas porque os informais acabaram perdendo mais postos de trabalho do que os formais. E quando você fala nessa proposta de renda básica, conseguiria justamente abarcar esses dois segmentos. Então é importante mesmo fazer uma discussão em torno disso, Fausto. Para muito além, né, Glauco? Nesse momento a gente precisa construir alternativas de um país um pouco mais igualitário, né? Enfrentar a questão da desigualdade. Em especial porque a gente tem que olhar como é que o recurso adentra, né? Ou seja, como é que a sociedade paga os seus impostos, quais impostos, quem paga e como é que você distribui esse recurso por dentro do orçamento. Essa é a discussão da reforma tributária, em que hoje a gente tem um imposto muito incidente, em grande maioria, sobre ali o consumo e a renda, e em especial a renda dos mais ricos, dos super ricos, ela é pouco onerada. A gente precisa entrar nesse debate, precisa entrar num debate em que um conjunto de cidadãos brasileiros aí, que inclusive durante a pandemia obtiveram ganhos, aumentaram a sua fortuna, precisam de alguma forma contribuir para a saída dessa crise. Eu acho que esse é um momento em que a gente precisa ampliar as questões, ampliar os debates e mostra aí o quanto é importante iniciativas de proteção social, como é o seguro-desemprego. Chama atenção também, Glauco, porque a gente, como a gente está conversando, a gente tem visto que a gente está caminhando aí para o final dos programas que foram construídos para o enfrentamento da pandemia. Uma boa parte de trabalhadores que entrou nesse programa passam agora a poder ser demitido, então muito provavelmente entre dezembro, janeiro e março, uma quantidade bastante grande pode perder os seus empregos, e é fundamental que a gente construa uma base aí que possa suportar a renda dessas pessoas e dessas famílias. Se a gente não fizer um movimento nesse sentido, deixar que o mercado resolva essa equação, a gente sabe que isso significa mais concentração de renda, mais recursos na mão dos mais ricos e menos recursos na mão dos mais pobres. É hora de fazer o debate, nós estamos com várias discussões, se diz o tempo todo que tem que se reformar, mas é hora da gente fazer uma reforma tributária mais justa, mais solidária e que de alguma forma ela avance ali para a questão dos impostos sobre a renda e que financie inclusive ações como é o caso do seguro-desemprego. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Um bom fim de semana e até a próxima. Bom dia, Glauco. Bom fim de semana a todos e até a próxima. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.